Graça e paz, glória a Deus. Vamos estar agora estudando 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Nós temos aqui uma palavra a respeito de um ministério do bispo lá na igreja primitiva, que era bastante diferente do que nós conhecemos hoje, tanto na igreja católica quanto algumas igrejas evangélicas, que também trabalham com este ministério do bispo, do episcopado. No início, na igreja primitiva, era claramente um ministério local. Nós não tínhamos templos, nós não tínhamos lugares para as congregações se reunirem. Elas se reuniam pelos lares, em grupos de discipulado. Este episcopado podia ser exercido por várias pessoas, de acordo com o tamanho, com a necessidade. E claramente ele tinha um ministério de zelar pela doutrina, pela palavra, pela pregação, pela comunicação da fé, o que realmente significava a fé em Cristo, a salvação. Esses detalhes principais que nós aqui trabalhamos dentro da palavra de Deus. Então, quem trabalha dessa forma é um bispo. Ele é um observador. Ele é também um protetor da fé, da doutrina, dos bons costumes, da boa prática, das boas obras. Então, tudo que iria acontecendo especificamente, normalmente em uma cidade, haveria um ou vários bispos que a igreja local primitiva reconhecesse com o chamado, com o ministério, com o testemunho adequado para o que Paulo chama de uma excelente obra. Então é uma obra a ser realizada importantíssima. Esse excelente traz vários aspectos. Traz também um aspecto, nós vamos ver aqui, do batismo com o Espírito Santo também. Ele tem que ter um dom, uma revelação, um conhecimento vindo dos céus. O que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, o que é a fé salvadora, como ela se manifesta, como detectar em alguém pelas obras, pelos frutos os conhecereis. Então tudo isso o bispo teria que ter esse discernimento espiritual, excelente, superior. Para que seja excelente, superior, tem que vir do alto. Tem que ser revelação de Deus, tem que ser através do batismo com o Espírito Santo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. É mais uma característica que não é humana. Nós podemos tranquilamente falar, o homem é fraco, a carne é fraca, o homem e a mulher são falhos, todos nós erramos. Então, como nós vamos ter aqui essa palavra, que o bispo seja irrepreensível? Somente pelo poder de Deus. É o batismo com o Espírito Santo que vai nos capacitar para essa conduta que possa ser considerada por Deus em relação ao homem e à mulher irrepreensível. Então, irrepreensível de acordo com a doutrina, com a revelação, com a palavra. Aquele que maneja bem a palavra da verdade. Podemos perceber que Paulo está preparando Timóteo para este ministério, para que Timóteo alcance o grau mais elevado na sua cidade, no seu ministério, na sua obra missionária, onde ele estiver. Paulo está discipulando Timóteo para que ele seja um dos novos bispos, ou até o principal dos bispos após a sua partida. Paulo faz de Timóteo o seu discípulo com uma visão que Timóteo vai aprender além do humano. Ele vai receber o dom, nós vamos ver isso aqui um pouco mais à frente. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, esse marido de uma mulher, nós temos aqui
numa interpretação de texto, de que ele já deva ser casado, já deva ser marido de uma mulher, tenha que ter família, tenha que saber administrar a sua família. Quem não sabe administrar uma família não irá saber administrar a igreja, a família de Deus. Então, que ele já seja marido, mas também, por algum motivo da sua região, da lei do seu país, onde ele estava, que tenha apenas uma mulher, seja marido de apenas uma mulher. Vigilante, sóbrio, faz exatamente parte deste ministério do que vê, do que vigia, do que supervisiona, todos ligados à vigilância, a observar, ter dom de discernimento de espíritos, saber do que está originando, o que origina aquele movimento, aquela palavra, se é de Deus, se não é de Deus, verificar, como disse João, se os espíritos vêm de Deus ou não. Então o bispo é que terá esse dom além, superior, ele terá que ser irrepreensível para detectar a ação do diabo, da mentira, do engano. Nós vamos ver isso aqui no capítulo seguinte, 1 Timóteo 4, fala sobre isto. Sóbrio, então, cuidadoso, correto, atento, enfático, tranquilo para colocar sua posição da verdade. Tanto ser o não, que está errado, corrigindo, quanto sim, a permissão e o incentivo. Ele tem que ter essa sobriedade. Ele tem que ver, detectar e ter coragem. Ser honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, que ele tenha coragem. Seja sóbrio, seja enfático, seja honesto, corajoso, para dizer que está errado. Isso não é o que Deus quer, isso não é o que agrada a Deus, isso não é o que se encontra nas Escrituras. Então, apto para ensinar. Com essa autoridade, com esse conhecimento, com esse discernimento, ele se torna apto para ensinar. Com a sua postura, com o seu caráter, com a sua coragem. Ele tem que ser correto, ele tem que conhecer o correto e ter coragem de implantar o que é correto. Esse é o papel do bispo. Não dado ao vinho. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele não vai condenar o vinho. Não dado ao vinho é que não beba muito vinho, que não seja um ébrio, que não seja um beberrão. Mas na sua cultura, na sua região ali, todos bebiam vinho. O judeu bebia vinho, o asiático bebia vinho, o europeu. Não tinha nenhum povo que deixasse de beber o vinho, pois já é mais numa região mais fria, que possibilita mesmo a existência da uva, das parreiras de uva, da videira, e produzia normalmente o vinho. O vinho, ele tem essa capacidade de curar, de saciar a sede, de alimentar a uva, a comida, as pastas, os cremes, as unções, como o samaritano que ia pela estrada e encontrou o homem caído, na parábola de Jesus. Ele tinha caído nas mãos dos salteadores, estava quase morto, e o samaritano tinha na sua bolsa, ele tinha o vinho e tinha o azeite. Ele tanto tinha para ele beber durante a viagem, para ele se alimentar, saciar do azeite, que era também bebida, alimentava também, e também o vinho, que era bebida, alimento, e também um unguento. Caso ele tropeçasse em uma pedra, caso sangrasse, ele passaria o vinho e o azeite. Então ele usou o vinho que ele tinha. E Jesus falou, vai e faz o mesmo. Então ande com o vinho, ande com o azeite, sacie a sua sede, a sua fome, e também cuide do necessitado, do pobre, do caído. Exatamente essa função da igreja. E o bispo vai acompanhar este ministério, vai acompanhar essa ação de todos. Não espancador,
que seria uma tradição, um costume da época das pessoas espancarem por algum motivo, por achar que tem autoridade. Então, se é bispo, ele poderia espancar os membros ali como correção. Era um costume da época. E esses costumes, Paulo já está aqui repreendendo, que não faça isso, não espanque o seu amigo, não espanque o seu irmão em Cristo, e não seja cobiçoso de torpe ganância. Então, essas pessoas que usam aí a religião, usam cargos para quererem ganhar cada vez mais, correm atrás do aumento salarial, da promoção, e fazem um discurso voltado à cobiça pela torpe ganância. Então, que não seja assim, porque você vai induzir todos ali da região, da religião, da sua religião, a viverem para si, para se enriquecer, para ganhar cada vez mais, para usurpar, para extrair o máximo que puder, e vão entrar em uma crise, vai faltar dinheiro. Se tira muito de um lado, vai faltar do outro lado. Mas, continuando o texto, diz assim, mas moderado, não contencioso, não avarento. Então, se Paulo está indicando aos bispos que eles sejam moderados, existe uma parte prática. Se você não for moderado, você vai extorquir, você vai tirar mais do que deveria e os outros terão falta. Você vai enriquecer com a sua autoridade religiosa, você vai impor cada vez mais oferta, mais dízimo, mais alguma forma de contribuição, e vai desequilibrar a balança. Nós vemos isso claramente na história. Vimos aí na Idade Média, vimos no passado, alguns foram se aventurando, cobiçosos, de torpe ganância, deixando de lado uma moderação e extorquindo e escandalizando também a fé. Ele fica cego pelo desejo de enriquecer, por poder manipular o povo. Ele acha que ele pode usar qualquer argumento, pode mentir, pode enganar, e assim saqueando o povo. Os outros estão observando, estão vendo o escândalo que está sendo causado por esse tipo de religião. Sempre foi assim. Os de dentro acham que vão ganhar cada vez mais e os de fora vão se afastando, e o escândalo entra e dali a pouco aquela obra vai ruir. Muitos vão deixando de frequentar e vem a crise, vem todo esse desespero que nós temos observado. Porque o bispo é avarento, porque o bispo pede para os outros, mas ele próprio não contribui. Ele quer mais, o dele ele reserva, e os outros é que tem que fazer sacrifícios. E quem está vendo, quem está de fora, percebe, fica escandalizado e se afasta. Versículo de número 4 diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então o bispo, ele deveria se policiar e ser um exemplo de modéstia, de humildade, de sujeição, junto com os filhos, com a família, com a esposa, a palavra de Deus, ser simples, ser como Jesus, que, encontrado na forma de Deus, se humilhou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas sim entregou. Ele é o Filho de Deus. Ele obedece a Deus, ele dá graças a Deus, ele se consagra, ele se entrega, ele dá a própria vida. E o bispo era de se esperar, principalmente na igreja primitiva, o primeiro movimento do bispo é que ele fosse sempre o primeiro a ser preso, o primeiro a se humilhar, o primeiro a passar necessidade, o primeiro a entregar a sua vida como Cristo fez. E nós temos testemunhos da igreja primitiva, dos apóstolos, dos que vieram na geração seguinte, que assim o fizeram. Sempre se colocavam
em primeiro lugar, para que os seus bens fossem divididos, para andar em modéstia, maior do que os outros. Um exemplo maior, que os outros preservem a sua casa, que ele entregue. Então, que o bispo dê sinais de que ele é uma bênção, de que ele é modesto, de que ele é humilde, de que ele já dispôs o salário dele para cobrir as despesas, as necessidades da igreja, das pessoas pobres, dos órfãos, das viúvas, das necessidades da igreja. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então a função do bispo realmente é cuidar da doutrina, cuidar da vida dos outros. Quem vai observar a vida dos outros é o bispo. Quem vai dizer alguma coisa da conduta está errada e corrigir é o bispo. Essa é a sua função, é ele que tem que fazer isso. Porque ele é que tem o conhecimento, a sabedoria, o dom, é batizado com o Espírito Santo. Nós vamos ver vários textos que falam sobre a liderança, sobre os diáconos, sobre os líderes, sobre os bispos que sejam batizados com o Espírito Santo, como está escrito aqui. Que seja apto para ensinar, para corrigir, para exortar. Paulo fala muito isso também com Timóteo, com o seu principal discípulo. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, realmente, nós temos aqui que o neófito é o novo na fé, é o novo convertido. Ele é novo, ele tem pouca experiência, ele tem pouca maturidade. Ele não entende ainda bem o funcionamento, os desdobramentos, as consequências. Ele ainda não está preparado para usar o bom senso. Então, ele tem essa tendência, o apóstolo Paulo está alertando que o neófito, ele vai cair na condenação do diabo, porque a hora que ele se vê naquele posto, ele não sabe o que fazer, ele não sabe servir, ele não sabe abrir mão do seu salário pelos necessitados. Então ele se ensoberbece. Quando ele se ensoberbece, ele se eleva, ele começa a maltratar as pessoas, a pedir mais, a querer mais, a se achar que é digno de receber tudo, muito mais. Então ele cai na condenação do diabo. Mais uma vez, nós temos aqui esse duplo aspecto da interpretação do texto. Tanto o diabo vai acusá-lo, ele vai cair na condenação do diabo, mas também ele vai cair na mesma condenação que o diabo caiu, de querer ser igual a Deus. Realmente, nós temos estudado aqui que lá em Gênesis, quando o diabo fala com a mulher e a engana, nós vemos que o diabo quer o homem e a mulher servindo a ele e chegando a ser igual a Deus. Vão abrir os seus olhos e vocês serão iguais a Deus. Então, nesse sentido, o diabo vai estar junto com o homem e com a mulher na mesma posição de Deus. Então, essa é a condenação do diabo. Ele já veio do abismo e sofreu também essa condenação. E o homem que muitas vezes pega esse cargo, ele começa a se julgar igual a Deus, superior a Deus, reinar sem Deus. A mesma condenação ali do Éden. Foram expulsos da presença de Deus, o diabo caiu na condenação, o homem e a mulher caíram na condenação. E hoje, quem nós vamos ver aqui que tem essa maior propensão a cair é o bispo, é o religioso, é o que se exalta. Quem se exalta será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Então, quem vai se exaltar? Normalmente, quem vai se exaltar é quem tem o cargo, é quem é promovido, é quem sobe e todos começam a glorificá-lo, adorá-lo, e ele se vê como Deus. Ele vai cair na condenação do diabo, que essa é a soberba, é ensoberbecendo-se, não cai na condenação do diabo. Porque se ele se ensoberbecer, ele vai cair, ele vai querer subir a mesma posição de Deus e vai ser lançado fora como o diabo foi, afastado, passa a viver nas trevas. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora,
para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, mais uma vez, esse mesmo modelo de ensino que o apóstolo Paulo traz aqui para Timóteo, dizendo que se você não tem uma boa palavra, um bom testemunho a seu respeito dos de fora, você vai cair em afronta. Então, muitos vão falar, vão comentar, vão cobrar, vão discutir, vão dificultar o trabalho do bispo. Quando o bispo chegar em uma casa e falar, vocês estão agindo errado, alguém vai dizer, mas andam falando aí que você faz igual, que você faz pior, você vai cair em afronta. Você não vai conseguir exercer este episcopado em paz por causa da afronta, porque você não tem um bom testemunho, você não cultivou esse bom testemunho dos de fora. Veja a importância, não é só dentro da casa, da congregação, entre o grupo de cristãos, mas em toda a cidade, até com os de fora, porque eles vão estar julgando, eles vão estar afrontando, acusando, e no laço do diabo. Então o diabo pode lançar este laço aí fora, de levar você a uma conduta que não criará para o seu nome um bom testemunho, e vão criar afrontas, contendas, e o diabo vai usar isso contra a igreja, contra você, contra o bispo, contra o líder, contra a igreja. Então veja o cuidado tanto dentro da congregação quanto fora. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então também os diáconos, que nós temos então os bispos supervisionando, ouvindo, ensinando, indicando o caminho, a fé, a conduta, o fruto, a obra, o que falar de Cristo, o que falar da eternidade, sendo o supervisor de todo o que é falado nas casas, tanto o que praticam quanto o que ensinam. O diácono, ele naturalmente é um servidor, ele é um trabalhador, ele vai cuidar geralmente da parte material, da organização da casa, da organização da ceia, da organização das ofertas. Estarão lá um livro que vai registrar quem é digno, quem vai receber as ofertas das congregações, das casas, do que é levantado. Então, existe lá um livro, um caderno, uma folha, pelo menos, com os nomes. Então, quem vai entrar neste nome? As viúvas. Então, tudo que é ofertado, em primeiro lugar, os nomes, que normalmente, costumeiramente, mensalmente, também pode ser semanalmente, recebem da congregação, do que é levantado. Então vem a oferta, vem o dízimo, a igreja está com a sua dispensa, bem suprida, então vem as viúvas, são chamadas pelo nome, cadastradas, reconhecidas pela comunidade, viúvas realmente necessitadas, então recebem do que a igreja arrecada. E vem os diáconos, como foi instituído ali em Atos dos Apóstolos, preparando, em primeiro lugar está lá em Atos, as viúvas na lista. Não é o pastor, nem é o bispo, nem é o padre, e nem o diácono. Estes geralmente, pelo que nós temos lido na carta de Paulo a Timóteo, estes trabalham, estes têm a sua renda, estes ajudam as viúvas. Quem recebe da igreja, em primeiro lugar, são as viúvas. Depois, os órfãos, claro, no mesmo dia, no mesmo momento, mas vão suprindo de acordo com a necessidade, em primeiro lugar, as viúvas que tenham filhos, as viúvas estão sozinhas, as viúvas não têm uma cobertura, como temos hoje, de previdência social. Então, a igreja vai cadastrar os necessitados.
quem está precisando, e vem os diáconos e cuidam disso para que ninguém tenha falta de nada. Então ele tem que ser, a primeira palavra que é citada por Paulo é que sejam honestos. Então que recebam o dinheiro, que recebam o bem, entregue corretamente a cada uma das viúvas. Tem que ter temor de Deus. Não vão fazer como Ananias e Safira, que esconderam metade do valor da venda do seu terreno. Então não vão receber tanto de oferta e ficar com uma parte, e entregar só uma pequena parte para as viúvas, para os pobres, para os encarcerados, para os necessitados, para os doentes. Então, em primeiro lugar, que sejam honestos, tem que ter comprovação. A comunidade tem que se reunir com muita responsabilidade. Em primeiro lugar está aqui, que sejam honestos e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, que não sejam dados a muito vinho. Então, como foi falado ao bispo, ninguém vai deixar de beber vinho. Nunca. Desde a igreja primitiva, Paulo falando a Timóteo sobre o bispo e sobre o diácono, que não sejam dados a muito vinho, não cause escândalo se embriagando costumeiramente, mas que vão beber o vinho nas refeições. Paulo vai indicar para Timóteo, não beba só água, Timóteo, beba vinho para o seu estômago. O vinho é um remédio. E a alegria não é pecado. Quando vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, vamos trazer o vinho. Jesus vai transformar a água em vinho, o melhor vinho. O vinho que trouxe mais alegria para o casamento, as bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus. Então nós temos aqui homens trabalhadores, homens que vão deixar a sua casa e vão para a congregação. Não vão deixar de congregar. Vamos congregar, vamos trabalhar. Você será diácono. Então você vai cuidar dos problemas dos outros. Você vai cuidar ali do funcionamento da congregação. Vai organizar o lugar, vai organizar as coisas. E depois você vai cuidar dos necessitados. E você vai se alegrar depois. Depois nós vamos fazer uma festa. Vai haver vinho, vai haver uma mesa muito grande, vai haver um banquete. E você vai se sentir bem. Você vai se sentir honrado. Você vai se sentir valorizado. Você vai se sentir um homem que realmente é digno do seu salário. Você já tem o seu trabalho e você já deixou ali a sua oferta, o seu dízimo do seu dinheiro. E agora a congregação, a casa, oferece o vinho. Então, não dados a muito vinho. Um advérbio de intensidade. Então, controlado. Você vai beber o vinho. Você vai se alegrar com a bebida que você vai poder usufruir. Então, isso é uma vida normal, isso é uma vida natural, isso é uma vida correta, uma vida com abundância também. Esther, quando junto com Mardoqueu conseguiram uma grande vitória para o povo de Israel, mandou celebrar banquetes com muito vinho. Agora era o vinho da bênção, porque o rei tinha feito o banquete para os homens, depois o banquete da esposa, depois o banquete da guerra, e todos com muito banquete. Então Esther falou, agora é a nossa vez, Israel, nós vencemos, nós não morremos, a nossa sorte mudou. Ao invés de nós morrermos, os nossos inimigos é que morreram, eles queriam nos matar. Primeiro, eles queriam nos matar, nós só nos defendemos. E Deus nos ajudou na defesa e eles pereceram. Então vamos fazer agora o nosso banquete. Nós seremos felizes. Nós vamos nos alegrar com o melhor da terra. E nada que Deus criou é pecado. Deus não criou vinho. Deus não criou o mosto. Deus não criou a videira para ser a árvore do mal, da morte.
da condenação. Ele diz: bebam vinho, alegrem-se. Jesus bebeu vinho com os apóstolos, está lá registrado, Lucas 22. Ele disse: não mais beberei do fruto da vide até que estejamos juntos lá no céu. Então beberemos juntos novamente. Veja como Jesus valorizava o vinho. Ele tanto fez o primeiro milagre com o vinho, quanto lá no final do seu ministério, ele fez questão de marcar um encontro, marcar uma festa. Nós vamos beber vinho de novo. Porque com certeza, Jesus, depois de um dia de pregação, de evangelização, de viagem de uma cidade para outra, de locomoção, ele se reunia com os apóstolos, preparava uma mesa. Como no Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A cabeça está com óleo e o cálice transborda de vinho, do vinho da festa, da alegria que Jesus bebia com os seus apóstolos toda noite, se alegrando. E eles faziam festa, eles sorriam, eles cantavam o hino, eles se alegravam na presença de Deus, e assim será eternamente. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.